muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. E aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
sempre serás santo, santo para sempre, santo para sempre. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, Pois te adoro, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Oremos. Pai querido, muito bom, Senhor, estarmos aqui na Tua presença. Muito bom, Senhor, participarmos de louvores que nos aproximaram de Ti. Muito bom podermos, ó Deus, abrir o nosso coração para Ti em oração. Aqui estão Teus filhos, em espírito de oração, apresentando a sua vida, seus pedidos. E nesse momento Te pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração. Que ao refletirmos, ao meditarmos no maior sacrifício, possamos crescer, Senhor, em nossa vida espiritual e em nossa entrega a Ti. Te pedimos por Jesus. Amém. Um bom dia, um bom sábado para todos que aqui estão nesta manhã, para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós estamos, aqueles que estão aqui sempre na igreja e que estavam no sábado passado, já sabem que nós estamos numa série cujo título é o Santuário. Tudo bem, meus irmãos? Então, nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos na Bíblia como sendo a palavra de Deus, regra de fé, o nosso credo. Não temos especificamente um credo, mas temos a Bíblia como credo. E temos então, por ordem, nós diríamos, por didática, nós temos 8 doutrinas que se subdividem em 28 crenças fundamentais, que nós chamamos crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essas crenças, baseadas em textos bíblicos, de Gênesis ao Apocalipse, nós temos o livro chamado Nisto Cremos, que recomendamos que os irmãos leiam. Recomendamos que todo adventista, e aqueles que têm interesse também em saber mais acerca da Igreja Adventista, leia este livro. Tá? E uma das 28 crenças, a crença número 24, nos fala exatamente acerca do santuário celestial, a partir do santuário da terra. Êxodo 25
o versículo 8, nós temos um pedido, né, que o nosso Deus fez a Moisés, portanto, nós podemos entender que a toda a humanidade, né, lá nos diz, far-me-ão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha só, já o pedido de construir um santuário, ele já revela graça, ele já revela misericórdia. Um Deus eterno, Criador desse universo, querendo habitar, querendo estar mais próximo das suas criaturas, embora essas criaturas tenham rejeitado Ele, quando permitiu o pecado. Então Deus se aproxima da humanidade, pedindo que seja construído um santuário. O santuário terrestre, então, de acordo com o que nós encontramos no livro de Êxodo, e também depois confirmado com textos no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, ele tinha alguns compartimentos, e também tinha alguns móveis, tá? Tinha alguns que nos ensinavam esses móveis, esse santuário, como uma parábola, tá? Do Evangelho. Então, quando nós estudamos o santuário, quando nós nos voltamos para o santuário, queridos irmãos, nós podemos e encontramos o Evangelho sendo figurado, o Evangelho de forma didática para o povo de Israel, que vai se cumprir depois no Novo Testamento, na vida de Cristo Jesus e também na ressurreição, e concluirá com a sua volta, e depois então, lá no santuário celestial, quando também ainda haverá algumas ações, concluindo o significado, o sentido do santuário, todo o ensinamento do santuário. No santuário nós encontramos o altar de sacrifício, e nesse altar de sacrifício acontecia então o sacrifício, né, de um cordeiro. O adorador podia ir ao santuário e levar algumas ofertas, mas a oferta principal, a oferta mais importante, mais impactante, era a oferta de um cordeiro. E hoje nós vamos entender mais sobre esse sacrifício que era realizado na rotina do santuário terrestre, que tem um cumprimento, lá nós encontramos no Novo Testamento, e o cumprimento desse sacrifício é que possibilita você e eu, hoje nós estarmos aqui em adoração, estarmos aqui reconhecendo essa graça que parte do santuário. Quero convidar os irmãos para irmos para a Bíblia, tá? Vamos ao livro de Levíticos, por favor, Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, você vai encontrar aqui, nós já encontramos algo bem interessante. Levítico capítulo 1. Leia comigo o versículo 4 e o versículo 5, olha só. Levítico capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Agora vamos para capítulo 4, versículo 27, tá bom? Vamos para o Levítico 4, versículo 27. Guarde a informação que nós acabamos de ler, tá bom? Guarde aí na sua mente, depois nós voltaremos a essa informação. Levítico 4, versículo 27, diz o seguinte: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, e se tornar culpada, tá certo? Ou se o pecado em que ela caiu lhe foi notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Versículo 29, a gente lê daqui a pouco. O versículo 27, que nós acabamos de ler, ele nos diz que as pessoas que cometessem um pecado por ignorância. Olha só, aqui nós já temos uma declaração muito motivadora, uma declaração importante para que nós entendamos o conceito de graça, para que nós entendamos o conceito de perdão, o conceito do sacrifício. Deus sabia que mesmo o povo mais devoto falharia. Deus sabia que você e eu, que nós, por mais que procuremos ser dedicados, consagrados, nós poderemos falhar, nós poderemos cair. Portanto,
o texto nos leva a entender que pecados por ignorância, pecados por descuidos, impulsos, esquecimentos, aconteceria. Mas mesmo assim, isso traria culpa, isso traria, vamos dizer, pesar. Então, irmãos, na teologia do santuário, o perdão, podemos dizer para vocês, não começava exatamente no altar, naquela hora em que o cordeiro era sacrificado. Começava quando o pecador, em sua consciência, movido pelo Espírito Santo, assim acreditamos, ele já reconhecia de que ele havia pecado. Ele refletia que ele era pecador e que o pecado estava presente em sua vida, que ele por si mesmo não conseguiria resolver o problema do pecado, então que precisava haver algo fora, que precisava haver um sacrifício. Então podemos dizer que o reconhecimento do pecado é o primeiro ato da adoração. Reconhecimento esse que leva ao arrependimento. E assim podemos dizer que o arrependimento é o bilhete de entrada do adorador no santuário. Podemos dizer ainda que hoje que o arrependimento é o que traz cada um de nós aqui. É o que nos leva a uma igreja, deve ser o que nos leva a uma igreja, reconhecendo que sou pecador, vou a Cristo, vou me encontrar com Ele, vou ao templo, vou em adoração ao Senhor. E qual é o sacrifício que nós trazemos perante Deus para que possamos adorá-lo? No Antigo Testamento, nós acabamos de ler, após reconhecer o seu pecado por ignorância, também o texto diz, ou que lhe fosse notificado. Podemos entender por essa expressão que mesmo os pecados que talvez a pessoa cometesse em sã consciência, ou seja, está sendo notificado, ela poderia, ao arrepender-se, trazer o cordeiro, ela poderia ser perdoada. Então, quando o pecador reconhece, ele está então sacrificando o seu orgulho, ele está reconhecendo a sua falha, ele reconhece que ele não pode, não deve encobrir o seu pecado, mas antes revelá-lo a Deus, e assim ele ia perante o sacerdote, ele tinha que confessar, e confessar de voz alta, todo o seu pecado, assumir toda a sua culpa, e ali apresentar o cordeiro. E assim, queridos, nós podemos entender que ao estar quebrantado, ao estar arrependido, ele entrava na presença de Deus como o Senhor deseja. Vamos ler Salmo 51, versículo 17? Olha só, Salmo 51, versículo 17. Muitos de nós conhecemos o Salmo 51, muitos de nós apreciamos, sabemos que ele foi escrito por Davi, né? Como uma expressão de confissão e arrependimento, uma grandiosa confissão de arrependimento. Mas vejam só, o que ele nos diz, Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi tinha essa compreensão. O adorador sincero no Antigo Testamento tinha essa compreensão. Por isso, ele ia perante Deus arrependido, confessando o seu pecado, quebrando o seu orgulho, apresentando-se a Deus para que assim ele pudesse ser aceito. Mas ele precisava um passo a mais. Vamos voltar para Levítico, capítulo 4, versículo 27, versículo 29, que eu já li a informação, mas aqui ela é mais específica. Versículo 29 diz: e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e o imolará no lugar do holocausto. Tá? Para aqueles que talvez não estejam acostumados com essa expressão, o imolar é o mesmo que matar mesmo. Tá? Agora, ali diante do altar de sacrifício, com o sacerdote, tá? E, após confessar o seu pecado, o pecador pegava aquele punhal e realmente aquela lâmina e ele degolava o cordeiro, ele percebia, ele via o sangue sendo derramado. Alguns momentos, em algumas situações, até mesmo o sangue poderia sujar as suas mãos, sujar a sua roupa. Ele se envolvia, ele sofria aquele drama da morte de um cordeiro inocente. O culpado matando o inocente para que houvesse o perdão, para que ele alcançasse o perdão. Ele colocava assim a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado e assim matava aquele cordeiro.
Era a pedagogia divina para que ele entendesse o poder, a influência do pecado e que o pecado custava caro. Eu quero ler para vocês o que a escritora cristã Ellen White nos diz. Tá ok? Com licença. Depois de certa idade, com óculos, a gente não alcança mais essa leitura ali. Mas aqui, a oferta pelo pecado era trazida ao pátio do santuário, à porta do tabernáculo da congregação. O pecador, com as mãos postas sobre a cabeça do cordeiro, olha aí, confessava sobre ele todos os seus pecados, e então, com a sua própria mão, o matava. Está no livro da escritora, profetisa Ellen White, A Cruz e a Sua Sombra, página 113, mas ela continua, ainda de forma mais forte. Opa, vamos voltar aqui. Olha só, o pecador confessando seus pecados sobre o cordeiro, em símbolo e sombra, transferia-os para o cordeiro. A vida do cordeiro era então tomada em vez da vida do pecador. Olha só, a vida do cordeiro era então tomada em vez da vida do pecador, tipificando a morte do Cordeiro de Deus, que entregaria sua vida pelos pecados do mundo. O sangue do animal era impotente para remover o pecado, mas derramando sangue, o penitente revelava sua fé na divina oferta do Filho de Deus. Quando então o penitente, o pecador arrependido, lá no Antigo Testamento, estava no santuário, estava ali matando aquele cordeiro, ele acreditava piamente no sacrifício futuro de Cristo Jesus por ele. Ele acreditava que não era aquele sangue daquele animal, mas o sangue do cordeiro futuro haveria de limpá-lo, haveria de perdoá-lo. Cada uma das ofertas, portanto, pelo pecado, ela devia ser sem defeito, tipificando assim o sacrifício perfeito do Salvador. Mesmo livro, página 114. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, o eco desse ritual, ele deve recuar em nossos corações. Na cruz, o nosso Senhor Jesus cumpre tudo o que tipificava aquele cordeiro sacrificado lá no Antigo Testamento, no santuário, no altar de sacrifício. Nós costumamos romantizar todo o sofrimento de Cristo Jesus, tudo que ele passou. E muitas das vezes nós atribuímos a humanidade geral, até mesmo aos romanos, como sendo quem crucificaram a Cristo. E nós nos excluímos. Nós não sentimos o preço, nós não sentimos, vamos dizer, o drama daquele sacrifício de Cristo feito na cruz por nós, de tudo que ele passou. Nós como que, ao mesmo tempo que nos sensibilizamos, sentimos tristezas, mas nós nos excluímos como se dizendo, não, eu não faria isto com Jesus. Sabe, queridos amigos, cada mentira, cada pensamento impuro, cada egoísmo, pode ter certeza, é um punhal ferindo o coração de Cristo Jesus. É, de certa forma, nós matando Cristo Jesus. O altar nos ensina, queridos irmãos, algo que a cruz confirma. O perdão, ele é gratuito, sim, para quem o recebe. Nós o recebemos. Mas ele foi mortal para quem o concedeu. Jesus Cristo, que concede o perdão a mim e a você. Estamos aqui em paz. Podemos viver com essa expectativa de perdão, de leveza espiritual, de alegria. Mas tudo isso teve um preço. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo realizando o maior sacrifício em prol da humanidade. Vamos ler mais um texto bíblico, Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Passa aí para frente, vai bem para frente, tá? E nós vamos encontrar também o texto tão bonito, Isaías 53. Poderíamos ler todos os versículos de Isaías 53, mas o tempo não permite, mas só o versículo 5, para que você entenda, nós entendamos, que tudo que Jesus Cristo sofreu, foi eu causando esse sofrimento. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vejam só, que maravilhoso, a paz, a cura, a saúde que nós temos, tudo nos chega porque Jesus Cristo levou sobre nós, sobre Ele, os nossos pecados. Podemos dizer, queridos irmãos, que depois da morte do Cordeiro, o sacerdote ele recolhia o sangue e aspergia sobre o altar. Nós sabemos biblicamente que o sangue, né, e vamos dizer, até dentro da ciência, que o sangue representa a vida. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo: a vida paga o preço da morte. E quem é a vida, de acordo com a Bíblia? Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, né, quem vem a mim, jamais, né, o deixarei, jamais o abandonarei. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos, o sangue, podemos dizer assim, o sangue limpa, o sangue do Cordeiro nos limpa, nos dando a vida do Cordeiro, limpa a minha vida, nos dando vida plena. O perdão, portanto, queridos, não é uma simples anulação de culpa, não, a culpa não foi simplesmente anulada, antes é um pagamento feito por alguém que não devia nada. Se temos o perdão, é porque alguém pagou, um inocente pagou. Tenham essa imagem na sua mente, meu querido amigo, meus queridos amigos e irmãos, tenhamos essa imagem em nosso coração, do Cordeiro sendo sacrificado, porque eu o feri, eu o matei. Amigos, o altar era o tribunal da justiça divina, e o sangue foi o recibo do perdão. Cada sacrifício realizado no santuário terrestre apontava para o Filho de Deus que derramaria seu próprio sangue, e não o sangue de um cordeiro, mas do próprio Cordeiro eterno. Eu quero ler mais uma citação para os irmãos, que já me impactou muito, quando eu medito nesse tema do sacrifício do Cordeiro, tá? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, e também recomendamos que você leia o livro A Vida de Jesus, para você entender e viver mais todo o significado desse maior sacrifício que foi Jesus, né, ter morrido por nós. Ao entregar sua preciosa vida, Cristo não teve a alegria do triunfo para animá-lo. Seu coração encontrava-se oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Mas não era o medo da morte a causa do seu sofrimento. Olha só, não foi o medo da morte a causa do sofrimento que levou Jesus a suar sangue. Não foi o medo da morte que o levou à morte especificamente. A profetisa, inspirada pelo Espírito Santo, diz o seguinte: e sim, foi o peso esmagador do pecado de cada um dos seres humanos deste mundo. O pecado que nos separa do amor do Pai, fez Jesus sentir-se separado do amor de Deus naquele momento. Ela diz de forma mais ainda forte: isso foi o que quebrantou o coração do nosso Salvador, ao tal ponto que determinou sua morte muito antes do tempo previsto. O peso do pecado, queridos amigos, o peso do pecado fez o nosso Senhor Jesus Cristo morrer bem antes do que era o tempo previsto, que morreria uma pessoa crucificada. O peso do seu pecado, o peso do meu pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo aceitou ser o nosso Cordeiro. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você devemos olhar para o Senhor Jesus e reconhecer que Ele é o Cordeiro que tira o nosso pecado. O altar agora, queridos irmãos, é a cruz. O sangue é dele. O pecador hoje não precisa mais trazer um sacrifício, um cordeiro, mas precisa e vai precisar sempre, até irmos para o céu, reconhecer, confessar, crer que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, quando nós reconhecemos isso, quando nós vamos à presença de Deus, com esse entendimento, o pecador se ajoelha diante de Deus. O pecador arrependido, ele confessa o seu pecado. E o pecador agora perdoado, ele vive em gratidão. O pecador agora, vivendo em gratidão, após esses passos, reconhecimento, arrependimento, confessando, vivendo em gratidão, ele reconhece também que ele vai viver em consagração.
em santificação. Por meio de quem? Por meio do Cordeiro de Deus. Nesse momento eu quero convidar a nossa irmã Thaís, que vai nos cantar o hino. Enquanto ela canta esse hino, eu quero pedir que cada um de nós meditemos, olhando para Cristo Jesus como o Cordeiro que tira o meu pecado, olhando para mim como sendo quem causou a morte de Cristo na cruz, quem causa o sofrimento de Cristo toda vez que peca. Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue, não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Tudo por amor.
trouxe graça e perdão a mim. Não é incrível que o meu pecado mate Jesus, mas Ele me dá o perdão, Ele me limpa, e o seu sacrifício então perfeito possibilita a paz, possibilita a salvação? Não quer você nessa manhã confirmar isso, dizendo: Senhor, eu aceito o teu Filho Jesus como o Cordeiro que tira o meu pecado? Quantos querem dizer isso a Jesus? Fique em pé então, vamos reconhecê-lo como o nosso perfeito sacrifício, como aquele que realizou o maior sacrifício que vai nos levar à vida eterna. Oremos. Senhor Deus, nosso grandioso, amorável Pai, sabemos, ó Deus, pela compreensão que adquirimos ao estudarmos o santuário, especificamente o sacrifício que ali acontecia, que podemos ser perdoados, que podemos ser lavados. Entendemos, ó Deus, que o pecado se paga, e nós não podemos pagar, nunca poderemos pagá-lo. Somente o teu Cordeiro, somente Jesus, com seu sangue precioso, que já foi derramado na cruz, pagou por nós nossos pecados. Queremos, ó Deus, reconhecer isso. Queremos, ó Deus, reconhecer que fomos nós que levamos Jesus à cruz. Foi o nosso pecado que o levou à morte, Senhor. Mas graças a teu poder, a tua maravilhosa graça, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. O sacrifício perfeito, completo, com a morte e a ressurreição. E a garantia, Senhor, da vida eterna para nós. Queremos viver, Senhor, reconhecendo este sacrifício. Queremos viver à altura deste sacrifício. Não banalizando o pecado. Não, Senhor, desconsiderando que cada vez que pecamos, te desonramos, ferimos o teu coração. Mas que possamos, ó Deus, viver sempre, Senhor, sendo sensibilizados pelo impacto do sacrifício, da morte de Cristo, que eu causo, Senhor. E assim, crendo nele e no seu sacrifício, Senhor, sejamos limpos, purificados, consagrados, vivendo, Senhor, como tu desejas, para que um dia, Senhor, diante de ti, possamos dizer: aqui estamos, Senhor, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, aqui estamos com as vestes puras que o teu Filho, o teu Cordeiro, possibilita a mim. E assim, Senhor, vivamos para sempre na tua presença, sem mais pecado, Senhor, sem mais sofrimento, sem mais dor. Cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.